Específica, tio Rafa. Vamos começar com geometria espacial. O mundo espacial está entrando aí no seu canal. Então, aqui é simplesmente uma esfera. Então, essas esferas são materiais de acrílico que dá para ver o seu interior, os hemisférios, a diagonal, certo? O fuso e tudo mais. Aqui, no nosso mundo geométrico espacial, nós temos vários formatos. Nós temos o cone. Você está vendo aqui a parte interior, a altura. Você tem o raio e aqui você tem, na lateral, a geratriz. A geratriz é quando você gira, quando está em formato plano, o triângulo. Se você der uma lapadinha, vai girar 360 graus. Ao girar 360 graus, a base vai virar um círculo e aqui vai ficar uma visão 3D. É a mesma coisa que acontece na porta de um banco. Aquelas portas que travam é um retângulo desse. Basicamente, um retângulo não. São 4 retângulos verticais. Então, são 4 lâminas vermelhas dessa. Ao girar, então, vai formando em sua base um círculo. Então, se forma um círculo embaixo e forma um círculo em cima, então a face superior é igual à face inferior. Então, isso é um prisma, só que é um prisma especial. Isso é um cilindro, porque a base é um círculo. Agora, um prisma é quando tem figuras planas, quadrado, retângulo, triângulo. Então, aqui você tem o quê? Você tem um prisma de base quadrangular. Se tu deitar, vira um paralelogramo. Então, no paralelogramo ou no prisma, você tem a diagonal da face, que é embaixo, a diagonal da base, e tem a diagonal do paralelogramo, que liga o vértice superior a um vértice inferior do lado oposto. Normalmente o Enem adora essas coisinhas de diagonais, tanto de um paralelepípedo ou de um cubo. Então aqui, você tem um paralelepípedo, aqui é um prisma de base quadrada, aqui você tem um cubo. Então esse cubo aqui você está vendo que no seu interior tem um triângulo vermelho. Então, daqui para baixo é igualzinho ao paralelepípedo aqui, Você tem a diagonal daqui para cá, diagonal do paralelepípedo, e aqui, daqui de cima para aqui para baixo, você tem a diagonal do cubo. Então, você tem a diagonal do cubo e tem a diagonal da face. Lembrando que um cubo é um hexaedro também, se fosse aberto. Feito aqueles moldes de arame. Aí você tem um vértice, tem a aresta e tem a face. Então, aqui como é uma coisa fechada, é um prisma, certo? Então, você tem um cubo. Um cubo tem 6 lados. Aí você tem também aqui um cone oblíquo. Você está vendo que ele está meio torto. Você tem outra, uma pirâmide também oblíqua, que a altura é daqui para cá, certo? Você está vendo que está inclinado. Aí depois você tem aqui, um prisma de base hexagonal. Então, 6. O hexágono é constituído de 6 triângulos equiláteros, tanto na parte superior como na base inferior. Aqui você também tem, normalmente você vê isso deitado, tipo um calendário. Aqui você pode dizer a coberta de uma casa. Eu comecei a desenhar muito bem, comecei a desenhar um telhado, né? Aí fazia, puxava um retângulozinho, botava a porta, botava uma janelinha com a cortininha, né? Minha casa. Aí, eu tenho minha casa agora, graças a Deus, né? Diferente, graças a Deus dos meus desenhos. Aí, tô aprendendo. Então, você tem basicamente aqui, um telhado de uma casa ou um calendário de mesa. Então, isso daqui, botando em pé, vira um prisma de base triangular. Então, um prisma de base triangular, tem 2 bases em formato de triângulo e 3 de retângulo. Aí, depois disso daqui, depois da esfera, do cilindro, aí nós temos aqui de madeira também. Sim,
Só lembrando, amigão, devolva aí a pirâmide de base quadrada, tá fazendo falta, viu? Eu nem ia falar, lembrei agora que eu ia precisar. Aí nós temos aqui, ó, vamos brincar. Se eu já falei dos prismas, aqui tem a pirâmide. Pirâmide de base hexagonal. Aí como nós estávamos conversando aqui nos bastidores, então nós podemos dizer o seguinte, se essa pirâmide tiver o mesmo formato, olha aí, o mesmo formato, o mesmo tamanho da base de um prisma, se tiver a mesma altura, só tem esse defeito. Essa pirâmide não está na mesma altura do prisma, porque se tivesse, eu ia encher aqui 3 vezes essa pirâmide, que ia dar o volume de um prisma. Então você já sabe muito bem, brincando com a geometria, que o volume de uma pirâmide, é a terça parte da área da base vezes a altura. Mas o que é a área da base vezes a altura? É 1/3 vezes o volume do prisma. Lembrando, tem que ter o mesmo formato de base e mesma altura. Então aprenda, bota isso na sua cabeça. Isso cai todo ano no Enem. Se liga, geometria espacial, é questão garantida. Então, o volume de uma pirâmide, qualquer pirâmide, o volume de qualquer pirâmide é a terça parte do volume de um prisma, correspondente a ele. Se a base é hexágono, o prisma também tem que ser de base hexagonal. Então, se essa pirâmide tivesse a mesma altura, tá? Vocês estão vendo que não tem a mesma altura. Por isso que eu não vou provar. Porque se eu provar, vai dar uma diferença aqui, vai sobrar espaço. Agora, se fosse de mesma altura do prisma, eu iria encher 3 vezes essa pirâmide para botar água aqui dentro. Eu ia provar que essa fórmula é verdadeira. Então você está vendo aqui uma pirâmide de base hexagonal, que nós podemos brincar também. Na pirâmide de qualquer base, você tem a altura, que vai do ápice até o centro de sua base. E aqui ao lado, você está vendo que tem a aresta da base e a aresta lateral, que vai subindo para o vértice. Então, essa linha vermelha que você está vendo aqui, eu chamo de apótema. Apótema da pirâmide. E aqui embaixo, você está vendo que do centro até o ponto médio da aresta, eu chamo de apótema da base. Então, você tem apótema da base, que é representado por M. Aqui tu tem o apótema da pirâmide, que é representado por G. E a altura, matematicamente, é representado por H. E daqui a pouco nós iremos mostrar todas as fórmulas, se der tempo, né? A pedidos dos alunos, aula de geometria espacial. Aí aqui você também tem um prisma, agora aqui é chumbo. Aqui não é acrílico, aqui é madeira. Então aqui, ó, é pau em dar em doido. Você tem aqui, ó, uma base triangular. Parecido com esse daqui. Só que esse daqui é mais leve, esse daqui é pancada. Então você está vendo aqui, ó, que os dois são de bases triangulares. Então do jeito que tu calcula esse. Aí, ainda mais, tá faltando minha pirâmide, viu? De novo, lembrando, traga minha pirâmide de acrílico. Tá fazendo falta para provar o que eu falei para vocês aqui. Aí você tem uma pirâmide de base quadrangular, certo? Você sabe muito bem que no Egito tem aquelas famosas. Aqui você tem, deixa eu ver aqui, aqui é de base. O que é isso daqui? Se você olhar para essa daqui e olhar para essa daqui, não são parecidas? Tá faltando o quê? Ah, minha assessora, tá faltando o quê? A cabeça. A cabeça desse sólido. Então, se está faltando a cabeça desse sólido, isso é chamado de tronco. Então, ó, foi feito um corte transversal. Isso é um cone. Ao cortar, virou só o tronco. Aí, nesse tronco de cone, você tem a base maior e tem a base menor. Você vai ter um Rzinho e o R duas linhas. Um R1, R2. E você tem também
o apótema do tronco, você tem a altura do tronco e aí mais. Aí você tem aquela velha esfera, né? Vocês, para que estudar, né? Vamos calcular o peso, a velocidade e tudo mais, diâmetro. Aqui você que gosta, ó, solta uma pipinha. Isso daqui é o quê? Um novelo de linha nylon, né? Só não lembro do número, que faz tempo que eu soltei pipa. É número 10, né? Então, aí, segundo meu assessor aqui, número 10. O cara tá soltando até hoje, ó. Olha aqui, ó. Você pega num novelo de linha desse e não vê cadê a geometria. Ó, daqui para cima é um cilindro. A base é um tronco de cone. Então, isso que eu te mostrei aqui, está incluído aqui. Mas tu sabe para quê? É para a linha não escorregar, serve de base também. Então, isso é o mundo capitalista. Fale aí, ó. Vai pro vídeo show. Então, ó, depois disso daqui, você está vendo aqui a mesma coisa do que eu acabei de mostrar. É um paralelepípedo, certo? Aí tem aquelas velhas famosas fórmulas. Calcule a área total sem a tampa. Você está vendo que eu tirei a tampa. Então, se eu pedir a área total, tu vai calcular a área lateral e a área de uma face. Porque aqui eu tirei. Porque está destampado. Olha o Enem chegando, meu povo, se liga. Aí, você está vendo essa coisa formidável. Uma coisa quase perfeita. Você está vendo uma pirâmide superior virando outra pirâmide na parte de baixo. Estava embaixo. Inferior, ó. Então, são duas pirâmides, certo? Aqui tem 4 faces, mais 4 faces. Isso daqui pode chamar de quê? Octaedro? Ou um poliedro com 8 faces? Um prisma de 8 faces? E aí vai. Aí, você tem, brincando com a matemática, um novelo de linha maior. Aqui, que caiu, um novelo de linha número 10. E aqui aquelas velhas linhazinhas, né? Dá para chegar na Lua, quase. Aí, meu povo, você diz, para que trabalhar com geometria? Tem uma pirâmide também, de base triangular. Então, eu emprestei também esse material, você sabe, né? Quebrar a ponta. Mas, não vou mais emprestar não, ó. Fica o recado. Então, aqui, ó. Aqui tem um tronco de base quadrangular. Você está vendo essa pirâmide? Aí eu dei um zoom. Então foi dado um zoom e ó, foi cortada a cabeça. Então aqui é o tronco de pirâmide de base quadrangular. E você que está curioso, você sabe o que é isso daqui? Não é isso que tu está pensando não, macho velho. Presta atenção. Isso daqui é uma pipeta. Você está vendo aqui, ó. Aqui é onde bota a tampa. Se você for numa fábrica que faça assim, refrigerante, que faça também, que encha aqueles garrafão de água mineral, vem todos, eles compram essa embalagenzinha aqui e injeta aqui um ar quente, aí ele estufa, certo? Aí tio Rafa gosta dessas coisas, foi lá na fábrica, levei meus queridos alunos e me deram isso daqui, uma pipetinha. Então essa pipetinha, geometricamente, daqui para cá é um cilindro. E a cabeça é uma semisfera. É uma esfera dessa. Cadê minha bola? É uma esfera dessa, partida ao meio, né? Hemisfério sul, hemisfério norte. Estamos aí na geografia também. Então, a pipetinha, você tem cilindro e a metade de uma esfera. Se liga. Aí tem muita gente na cozinha. Eu não sei cozinhar. Quer dizer, estou aprendendo, viu? Estou aprendendo a cozinhar. Feliz daquele que está comendo a comida que eu faço. Tá bom ou não tá? Obrigado. Então, ó. Então aqui você está vendo, ó, que aqui é um tronco de cone. Só que esse tronco de cone está todo marcado. Aí você vê aquelas receitas. Bote meia colher não sei de quê. Bote 200 ml. Aí você não sabe. Compra isso daqui, ó. É todo, ó. Açúcar, farinha, arroz, e aí vai. ml, tem gramas. Então você que sente dificuldade, você que não tem muita noção de peso, fica a dica, certo? E também nós temos vários
várias embalagens de perfume que trabalham com figura espacial. Aí tio Rafa vai começar pelo básico. O básico, poderíamos brincar como provar aquela forma de olha, certo? Aí nós temos o pincel aqui. Aí, meu amigão, dá pra cá, ó. Relação de olha. É em português, euler. Certo? Específico tio Rafa, chama para estudar. Aí, brincando aqui com a matemática, com a geometria, nós podemos brincar o seguinte. Vamos brincar esse com esse. Vamos supor que eu tenho esse sólido. Esse sólido tem aqui, ó, 6 faces triangulares, mais 6 faces retangulares. Tem uma hexagonal, outra hexagonal, outra hexagonal. Juntando todas as faces, você tem aqui, separadamente, você tem 3 faces hexagonais. Uma da pirâmide, 2 do prisma hexagonal. Então, vamos brincar com a geometria. Então, ao todo aqui, você tem 3 faces hexagonais. Hexagonais quer dizer que a figura plana contém 6 lados. Então, você tem 3 faces hexagonais. O que foi que eu disse? Se aqui é um prisma de base hexagonal, você tem 6 retângulos. A área lateral vertical é um retângulo. Então, você tem 6. Então, 6 faces retangulares. Retângulo contém 4 faces. Ou quadrado contém 4 faces. Você vai encontrar os probleminhas por aí. 3 faces hexagonais, 6 faces quadrangulares. Certo? Estou brincando com a geometria. Aqui você está vendo que nós temos aqui 6 faces triangulares. Então, você tem 6 faces e que cada lado desse contém 3 lados. Então, 3 lados triangulares. Aí vem aquela velha pergunta no Enem, em qualquer concurso, quer dizer, não é em qualquer concurso que tem poliedro. É alguns concursos. Mas vestibulares tradicionais todos caem poliedro. Então, você tem aqui, ó, 3 faces hexagonais, 6 faces quadrangulares, 6 faces triangulares. O que é que eu quero na questão? Eu quero saber a quantidade de vértices. Eu quero saber a quantidade de aresta. E eu quero saber a quantidade de face. Aí, quando eu passei no concurso para ser professor efetivo do Estado, o camarada perguntou e eu respondi brincando. Então, a forma de Euler, ou olha, é V mais F é igual a A mais 2. Preste atenção que você jamais irá esquecer. Vamos fazer amor a 2. V é de vértice, F de face, A de aresta. Esqueça. Nos livros por aí a fórmula é essa, ó. V mais F menos 2 é igual a A. Eu nunca decorei essa fórmula, nunca aprendi. Desde quando eu era estudante, eu sempre gostei de brincar. Até hoje sou estudante, sou professor, mas sempre estudando. Graças a Deus. Então, essa fórmula aqui nunca entrou na minha cabeça. Mas brincando com a matemática, você tem essa fórmula aqui, entra facinho e facinho. Vamos fazer amor a 2. Lembrando que V é de vértice, F de face e A de aresta. Então se liga, Brasil! Ó, vamos fazer amor a 2. Vértice, face, aresta. Esqueça isso. Então, brincando com os dados que foram fornecidos na minha brincadeira geométrica, 3 faces hexagonais, 6 faces quadrangulares e 6 faces triangulares, multiplique. 3 vezes 6, 18. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 6, 18. Fecha a conta. Aqui, você vai somar. Você tem aqui, ó, 8 mais 8, 16. 16 mais 4, 20.
vai 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 1. A quantidade de aresta, nós temos que analisar o sólido. Esse vinco, opa, pega aqui, pegou. Esse vinco aqui, essa aresta, é o fator comum dessa face e dessa face. Para tu saber a quantidade de aresta, tu tem que pegar sempre o somatório da multiplicação aqui e dividir por 2. Ao dividir por 2, tu está contando só uma vez. Então, cuidado aí. Lembrar de multiplicar, somar. O resultado da soma tu divide por 2. Para saber a quantidade real de aresta. Aresta é o vinco. Então, 60 por 2, 30. Vamos aí. 30 arestas. Para saber a quantidade de face, é só tu somar os primeiros valores. A face é igual a 3, mais 6, mais 6. Então, a quantidade de face é 6 mais 6, 12. 12 mais 3, 15. Então, 15 faces. Agora está faltando só um. Vértice. Joga na fórmula. Vamos fazer A2. V eu quero. Fazer já tem. O A também. Mais 2. Então, você tem aqui, ó, subindo para cá, o vértice é igual 30 mais 2, 32, menos 15. Então, você tem aqui, ó, 32 menos 15 dá 17. Então, isso é o resultado do nosso assunto. Aí, na próxima aula, nós iremos começar as fórmulas de todas as pirâmides. Chama para estudar! Tchau!